Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria, nesse sábado, recordamos a memória de Santa Maria. No sábado, nós dedicamos cada sábado à Virgem Santíssima. Por isso, voltamos o nosso coração para ela. E no dia de hoje, recorre também à memória de um santo que era muito devoto da Virgem Maria, um santo noviço que morreu aos 17 anos de idade, um noviço jesuíta chamado Santo Stanisław Kostka, um santo polonês que, embora tenha vivido tão curto tempo, alcançou um alto grau de santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus era muito devota de Santo Stanisław Kostka e, inclusive, escreveu uma recriação piedosa, um teatro, que as carmelitas fazem dentro do claustro para elas mesmas, como recriação. Ela escreveu uma recriação piedosa a respeito de Santo Stanisław. E ela mesma tinha a convicção de que ela iria viver pouquíssimo tempo como Santo Stanisław e que ela se apresentaria diante de Deus de mãos vazias, não tendo realizado lá grande coisa. Pois bem, esta é a comunhão dos santos também, nesse sentido de os santos se identificarem uns com os outros. Mas quem foi Santo Stanisław Kostka? Um jovem que nasceu na Polônia, lá na época do descobrimento do Brasil. Ele nasceu em 1550. A Companhia de Jesus estava sendo fundada naquela época. E este menino nasceu de uma família polonesa muito devota, muito amiga das coisas de Deus. Mas acontece que a mãe de Santo Stanisław era muito mais piedosa do que o pai. A mãe, quando viu o filho nascer, notou um prodígio. No peito da criança havia 3 cruzes vermelhas. E todo mundo então logo começou a se perguntar o que aquilo significaria. A mãe não teve dúvida. O meu filho será consagrado a Deus. O pai, no entanto, não queria saber disso. O pai interpretava aquelas cruzes como sendo as façanhas e glórias militares que o seu filho iria alcançar. Acontece, porém, que era exatamente a mãe quem tinha razão. Stanisław foi crescendo e crescendo com uma grande piedade, uma grande devoção às coisas de Deus, uma prontidão para as coisas de Deus. Era só alguém falar das coisas de Deus para ele que a criança já via os seus olhos brilharem e ele, todo voltado, devotamente, ouvia a respeito das verdades de Deus. E não somente isso. Deus dotou Santo Stanisław com aquele instinto da fé católica que todos os fiéis verdadeiramente católicos deveriam ter, mas que aqui no caso de um grande santo se manifesta de forma milagrosa. Ele, ainda pequenino, tinha um sensus fidei, ou seja, o que é isso, esse sensus fidei? É uma espécie de sentido, a gente poderia usar a palavra, um sexto sentido, que faz com que o católico perceba imediatamente quando alguma coisa não está de acordo com a doutrina da igreja, né? Ou seja, você tem os 5 sentidos. Você tem a visão, o paladar, o olfato, o tato, etc. Esses sentidos percebem as coisas. Pois bem, uma alma verdadeiramente católica tem um sentido a mais. É que a gente chama de sensus fidei. A pessoa então nota quando algo fere a fé da igreja. A gente vê isso no dia a dia, por exemplo, de senhoras simples, iletradas, da igreja, com seus textos na mão, ouvem o padre falar, elas não estudaram teologia, mas elas terminam notando que tem alguma coisa estranha naquilo que o padre está dizendo. Elas sabem que aquilo lá não é a fé da igreja.
Não sabem dizer por quê, porque nunca estudaram teologia e até nem estudaram catecismo suficiente. Mas, na pureza da fé, elas têm esses sensos, esse faro, né, de saber notar aquilo que é propriamente católico ou não. Isso aconteceu com Santo Stanislau quando ele era pequeno. Um dia, o pai dele, que era senador, nobre, importante, fez uma recepção em casa e um dos convidados começou a dizer ideias protestantes, coisas que não eram conforme a fé católica. Pois a pequena criança, Santo Stanislau, que não tinha ainda idade para perceber as coisas, começou a passar mal e desmaiou. E caiu no chão desmaiado porque viu que aquilo que aquele homem estava proferindo eram ofensas feitas a Deus e à sua Santa Igreja. Vejam como ele tinha, né, estes sensus fidei de uma forma extraordinária, já mostrando a grande santidade a qual ele era destinado. A família, então, decidiu enviar Stanislau, com 14 anos, e o seu irmão mais velho, Paulo, com 16 anos, para estudar num colégio. O melhor colégio que estava à disposição na época era o Colégio Jesuíta, na Áustria, em Viena. Então lá foram os dois irmãos, partiram para o estrangeiro, partiram para a Áustria e se matricularam no Colégio Jesuíta de Viena. Lá naquele colégio, Stanislau ficou apaixonado com a Companhia de Jesus. Vendo aqueles santos jesuítas que eram do início da Companhia de Jesus, na época da fundação, jesuítas que tinham conhecido Santo Inácio, ele começou a ver que verdadeiramente ali tinha uma vocação de Deus. Deus queria que ele estivesse na Companhia de Jesus e começou a admirá-los, a segui-los, mas o seu pai, é claro, queria que ele fosse um guerreiro. Seu pai queria que ele fosse um militar, que trouxesse glória para a família. E Stanislau, então, não sabia o que ele poderia fazer para entrar na Companhia de Jesus. Até que aconteceu que ele ficou doente. E nessa doença, lá em Viena, o Stanislau quase morreu. Ele, que era hospedado num pensionato, onde ele estava com o seu irmão, pediu então os sacramentos. Pediu que viesse um padre para lhe dar os últimos sacramentos, já que ele estava morrendo. No entanto, a impiedade e a crueldade do dono da hospedaria disse que nunca um padre iria pôr os pés na sua propriedade. De jeito nenhum. Aqui não entra padre. E Deus então fez um milagre. Stanislau, na cama, recebe a visita de Santa Bárbara, que, acompanhada com vários santos, levou a comunhão, sim, a divina e santa Eucaristia, ao Stanislau. Depois, um tempo depois, Stanislau recebe então a visita da própria Virgem Maria, Nossa Senhora, que vai consolá-lo e vai levar para ele a cura. Santo Stanislau então é curado e Nossa Senhora diz que eu vou curar você, mas vou curar você para que você entre na companhia de Jesus, na companhia do meu filho. Santo Stanislau, curado, procurou então os jesuítas. Olha, Nossa Senhora me curou prodigiosamente e disse que eu tenho que entrar na companhia de Jesus. Os jesuítas disseram, olha, nós acreditamos no milagre, porque nós recebemos notícia que você estava morrendo. A gente sabe que foi milagre. Se Nossa Senhora está pedindo, então você tem que entrar na companhia de Jesus. Só acontece o seguinte, o seu pai vai ter que autorizar. E é claro, o pai não autorizou. E, diante disso, Stanislau estava ali, né, com essa contradição. Nossa Senhora quer que eu entre na companhia de Jesus, mas os jesuítas não deixam eu entrar sem a permissão do meu pai. Então ele fugiu
fugiu, foi para um outro colégio jesuíta na Alemanha. Lá encontrou São Pedro Canísio. Os santos se entenderam entre si e então São Pedro Canísio disse: olha, meu filho, para você ser jesuíta e o seu pai não fazer confusão, só tem um jeito: você tem que ir para Roma. E mandou Santo Stanislau para Roma para entrar na Companhia de Jesus, lá debaixo da proteção de São Francisco de Borja, que era o sucessor de Santo Inácio. Pois bem, Stanislau, a pé, viajou durante 2 meses da Alemanha até Roma. Quando finalmente entrou no noviciado da Companhia de Jesus, com 17 anos, ele então adoeceu outra vez. Nossa Senhora apareceu para ele na festa de São Lourenço, dia 10 de agosto, dizendo que na próxima festa dela, ou seja, na Assunção, dia 15 de agosto, ela viria buscá-la. E então morreu Stanislau. Stanislau, com 17 anos, noviço da Companhia de Jesus, entrou na Companhia de Jesus para entrar na glória do céu. Vejam os prodígios de Deus, os desígnios de Deus. Por que Deus queria que ele entrasse na Companhia de Jesus, passasse por tantas agruras, se sabia que ele jamais iria emitir os votos? Por quê? Porque ele queria que Stanislau desse o passo da sua entrega total, mesmo que depois, canonicamente, ele nunca tenha sido jesuíta, não tenha emitido os votos. Mas Deus queria aquela entrega, porque é a caridade a medida das coisas de Deus. Deus queria que, naqueles esforços de entrar na Companhia de Jesus, naquela fuga gloriosa, na sua viagem penosa até Roma, Stanislau se santificasse cada vez mais, alcançando uma maior glória no céu. Que ele então, grande devoto da Virgem Maria, ele que foi visitado pela Virgem Maria, nesse sábado dedicado a ela, interceda por nós no céu e nos ensine o caminho da fuga. Fugir na direção de Deus. Eis a glória de Santo Stanislau, eis o seu ensinamento para todos nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.